Olá, gente, nós estamos de volta aqui no Sinop no Ar. Hora certa pra gente, por favor, aí, Wagner Baú. 21 horas e 12 minutos, vamos até as 21h35. E estou recebendo aqui o artista sinopense, o designer em 3D, Cícero Moraes, né? Cícero, boa noite, rapaz. Obrigado pela presença, obrigado por me dar aí esse privilégio, né? Você que é um artista de renome hoje internacional, parabéns pelos belos trabalhos, né, pelo orgulho que você nos proporciona, nos dá, e obrigado por essa entrevista exclusiva, né? Você deu uma entrevista exclusiva para o jornalista Jamerson Mileski, no GC Notícias, Grupo Capital Notícias, né, na mídia eletrônica. Foi o primeiro site que você deu passou essa notícia, esse novo trabalho seu, e agora aqui o primeiro canal de televisão. Muito obrigado, boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando para esse canal tão tradicional, né? E que, de certa forma, eu faço parte, pelo menos na parte escrita dele. É verdade, acho que você já virou sócio aqui, a gente agora sabe, né, Cícero? Vamos falar desse novo trabalho. Uma das personagens mais representativas da história, você pode ir jogando aí as imagens, Wagner Baú, por favor, né, desse novo trabalho que o Cícero já vai comentar. Olha só, uma das personagens mais representativas da história transcrita pelos textos bíblicos e envolta a folclores, vai ter então seu rosto revelado para o mundo pelas mãos de um sinopense que está aqui comigo. O design 3D Cícero Moraes, ele é responsável por esse trabalho que recriou a face de Maria Madalena a partir do seu crânio. Cícero é vice-coordenador da Embrafol, equipe brasileira de antropologia, forense e odontologia legal, e integrante também do grupo de pesquisas arqueológicas da Itália, não é verdade? E este novo trabalho, Cícero, estava vendo aqui também, deixa eu puxar aqui certinho, o rosto de Maria Madalena vai ser apresentado para o mundo no dia 19 de julho deste ano. E este novo trabalho, esse novo desafio maravilhoso na sua vida. Sim, é um trabalho bastante interessante. Na verdade, não fomos nós que começamos ele. Tudo partiu, a partir do momento que começaram a sair as matérias a nível nacional, um integrante, que agora é integrante da nossa equipe, se chama Dr. José Lira. Ele é um escritor, né, ele é doutor em Direito, formado por uma universidade italiana. Ele entrou em contato com a gente a partir das matérias e falou: olha, eu sou especialista em agiologia, até uma ciência que a gente não conhecia, um ramo do saber. A geologia é o campo de estudo que trabalha com a vida dos santos, né? A pessoa, o agiologista, ele estuda a vida dos santos. E sendo ele um expert no assunto, ele propôs: olha, lá na França tem um crânio, numa basílica, né, a Basílica de Santa Maria Madalena, que eles atribuem a Maria Madalena, a personagem bíblica. Eu falei: nossa, mas a Maria, né, a Maria Madalena, aquela da história da Bíblia. E ele falou: sim, e se você quiser, a gente entra em contato com o pessoal lá, né, eu posso enviar uma carta para eles. E nós aceitamos prontamente. Não foi muito fácil conseguir esse acesso ao crânio, porque inicialmente nós tivemos uma barreira muito grande, que é o idioma francês. Nós não dominamos esse idioma, e ele auxiliou. Nós conseguimos que alguns amigos nossos fizessem as traduções iniciais, e depois de várias tentativas, os padres, eles permitiram que nós tivéssemos acesso ao crânio, não diretamente, evidentemente, mas o próprio padre tirou fotografias do crânio, e através de um programa do algoritmo computacional, nós conseguimos converter essas fotos, né? Aqui nós temos algumas fotos do crânio dela. É até um pouco curioso, as pessoas que às vezes não conhecem essa questão das relíquias da igreja se assustam em ver um crânio envolto por uma peça tão bonita, né, de ouro. Mas houve um tempo que a Igreja Católica ela trabalhava muito com essa questão de manter partes, espólios, restos mortais das pessoas consideradas santos, guardadas nessas relíquias. E o próprio padre, o padre Florian Racine, se chama, o padre lá da França, ele tirou as fotos, enviou para a gente, porque o que acontece? Esse crânio da Maria Madalena, há um tempo atrás, ele era exposto na igreja. E agora ele está oculto, ele está numa gruta, né, numa parte subterrânea lá da igreja deles, e o próprio padre se dispôs a ir lá e tirar as fotos e enviar para a gente. Então foi muito bacana. É impressionante, né, gente? Olha, nós estamos mostrando essas imagens em primeiríssima mão, com exclusividade no Sinop no Ar, o crânio de Maria Madalena, né? Personagem
bíblica. Qual idade, né? Podemos dizer, você vai me corrigindo aí, viu, Cícero? Uhum. Qual idade que se estima-se esse crânio? De que século? Quantos anos teria? Você tem essa informação? Sim, bom, basicamente é que existem alguns equívocos na contagem dos anos. Na verdade, eu não sou a pessoa certa assim, para falar da parte religiosa e histórica baseada na Bíblia. Eu não sou um expert, mas pelo que o pessoal eles replicam lá na França, esse crânio, o que aconteceu? Segundo a tradição francesa, tradição do sul da França, a Maria Madalena, depois que Jesus morreu, faleceu, na verdade, não sei se é o termo que se aplica, porque Jesus, segundo a tradição, ascendeu, ela juntou-se com mais algumas pessoas que estavam próximas a ela, os irmãos, porque Maria Madalena, ela era uma pessoa bastante... contava com bastante pecúnio, era uma pessoa rica. Ela se deslocou junto com o antigo mordomo da casa dela, o Lázaro, que era basicamente irmão dela, São Sidônio, que foi aquele cego que Jesus curou, e mais outros personagens da história da Bíblia, se deslocou até o sul da França. Chegando na França, eles aportaram numa cidade chamada hoje Santa Marie de la Mer, que é Santa Maria do Mar, pelo que a gente estudou, e cada um foi para um lado. Então, se você for lá na França, o que aconteceu? O Lázaro, que foi ele havia falecido, Jesus ressuscitou ele, se tornou o bispo de Marseille, da cidade de Marseille. Lázaro é outro personagem, né, bíblico, né, que Jesus ressuscitou, que muitas pessoas, né, que acompanhavam Jesus, olha, os próprios apóstolos de Jesus, olha, ele está louco, vai ressuscitar. Já fazem dias que Lázaro faleceu e foi uma coisa, né, um dos grandes milagres de Jesus, né? Sim, segundo a tradição, né? E o que aconteceu? Cada um foi para um lado. Então a Marta, ela foi para uma cidade, o Lázaro se tornou bispo de Marseille, o São Maximino, que era o mordomo da casa de Betânia, ele se tornou bispo de Aix, que é uma cidade, no tempo se chamava Aix, hoje é São Maximino, o nome da cidade. E assim que o São Maximino faleceu, o São Sidônio, que foi o cego que Jesus curou, segundo a tradição deles, tomou o posto de bispo. E a Maria Madalena, segundo reza também essa tradição do sul da França, católica, evidentemente, ela foi até uma gruta e ficou na gruta por 30 anos, né, em oração, lamentando a morte de Jesus. E o que aconteceu? Em 1280 e alguma coisa, 70 e alguma coisa, um príncipe, na verdade um rei, né, um rei, se eu não me engano, de Nápoles, ele fez uma excursão naquele local e descobriu um corpo. E, segundo as inscrições que estavam nessa tumba, era o corpo de Maria Madalena. E eles resgataram esses espólios, resgataram esse crânio, e é o crânio que hoje se encontra no relicário, na Basílica de Santa Maria Madalena. Você explicou bem, porque eu tenho aqui os dados também. Por lá descansaram os restos da súbita preferida de Jesus por mais de 1.200 anos, até serem descobertos pelo príncipe de Salerno, futuro rei de Nápoles, Carlos II, em 9 de setembro de 1279. O crânio ganhou status de relíquia católica em 1600, quando o Papa Clemente VIII determinou a construção de um sarcófago apropriado para abrigar os ossos de Maria Madalena, né? Então, impressionante, você vê imagens inéditas, exclusivas, dizer então que o crânio de Maria Madalena é mantido em um relicário de ouro, conforme nós mostramos. Essa é a catedral. Essa é a catedral. É a Basílica, né, de Santa Maria Madalena. É uma igreja muito grande, muito antiga, e o padre Florian Racine, que é o contato que eu tenho lá, é daí. E ele, o monsenhor que cuida de toda essa região, é o monsenhor Dominique Rey, e ele que permitiu que a gente falasse sobre essa reconstrução. Evidentemente, a gente não pode mostrar ainda a face, que vai ter um evento chamado... Aí é na França, lá na catedral. Ali são imagens internas, feitas com um drone. É uma catedral muito grande, muito antiga, tem muitos tesouros, muitas obras de arte ali dentro. Veja só, muito de madeira, muita coisa de mármore. Então é um lugar bastante bonito, assim, histórico. E o que chamou a atenção na gente nesse projeto
que nós somos cientistas, a gente não participa dessa vida religiosa da situação. Porém, existe o elemento antropológico. E a Maria, o que ela significou para a gente quando a gente começou a entrar nessa história da Maria? Inicialmente, quando a gente fala de Maria Madalena, sempre vem aquela questão, a prostituta arrependida, né? Sempre as pessoas... Poxa, tem aquele lance da prostituta, em todos os filmes de Jesus, passa Maria Madalena, as pessoas correndo atrás dela, agredindo ela, aí chega um certo momento, né? Ela para, ela ajoelha, né? Ela senta, né? Tem várias situações, né? Dependendo dos filmes mais antigos e atuais, sim. O pessoal vem para apedrejar ela, né? Apedrejar tal, aí surge Jesus e usa aquela frase, né? Não sei se é basicamente mais ou menos o que eu vou dizer, você pode até falar melhor, né? Você pode até falar melhor. Quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra, né? Sim. Porque todo mundo tinha pecado, né? Não, é interessante assim que a questão dela ser, no caso, a prostituta, vamos usar essa palavra, é muito interessante, mas não há indícios claros na Bíblia que ela era prostituta. Não tem eu li todas as passagens porque na verdade eu não sou expert em Bíblia, eu mal leio, né? Eu conheço, sei lá, o Salmo 91, aquelas partes mais tradicionais. Mas não há indícios. E o que me chamou a atenção, pessoalmente, a minha pessoa, foi que existem muitos equívocos que as pessoas elas replicam. No caso, eu fui uma pessoa que repliquei quando eu perguntei se ela era, mas não vão atrás da informação. E depois, lendo mais, pegando a parte mais literária, não literal, da situação, o que acontece? A gente hoje tem o cristianismo bastante propagado pelo mundo. Então, você fala de cristianismo hoje, é um sinônimo de religião. Mas quem que propagou o cristianismo? E aí a gente volta um pouco na história. Por exemplo, eu li que os apóstolos, eles não estavam presentes na crucificação. Não sei se eles correram, mas houve alguma situação que eles não estavam presentes. E a Maria Madalena estava naquele momento. Depois, o que aconteceu? Quem que viu Jesus quando ele ressuscitou? Segundo os textos bíblicos, foi a Maria Madalena. Ou seja, ela que trouxe a mensagem do cristianismo. De certa forma, falando literariamente da situação, ela é a porta-voz do cristianismo. Mas ninguém comenta sobre isso. As pessoas não falam, olha... As histórias bíblicas dizem que Maria Madalena realmente foi a primeira que mas ninguém lembra. Após sua ressurreição. Ninguém fala assim, olha, Maria Madalena foi a responsável pela mensagem do cristianismo. As pessoas falam outras coisas. E eu brinco, eu falo que talvez a Maria Madalena ela seja a história que mais prova o poder de uma fofoca. Algo que alguém conta, sem estar embasado, e toma conta da situação. E o que a gente vê, por um lado, a prostituta arrependida, e por outro, a porta-voz do cristianismo. Então é muito interessante a história dela. Na verdade, há muitas contradições, né? Aliás, sim. Tantas reportagens que nós acompanhamos, o amigo e amiga que está em casa. Ali são imagens da gruta, tá? Onde foram encontrados os espólios. Imagens maravilhosas, né? Não, assim, há até contradições, eu até acho um absurdo, mas são opiniões, né? De tantas reportagens. Olha, será que Jesus teria existido mesmo? Aquela coisa toda. Será que ele ressuscitou? Enfim, né? Há contradições nesse aspecto. Bom, vamos fazer o seguinte, já a gente volta aqui com o Cícero, eu só vou dar uma pausa rapidinho. Você está acompanhando esse bate-papo com o artista sinopense, o designer em 3D, Cícero Moraes, responsável pela reconstrução também da face, do rosto de Maria Madalena, né? A partir do seu crânio, e imagens inéditas e exclusivas. É o primeiro programa de televisão que Cícero Moraes dá entrevista aqui em Sinop, na região e no estado de Mato Grosso, e até no Brasil, vamos dizer assim, é o primeiro programa de televisão. Olha, é exatamente o que eu ia perguntar para o Cícero aqui, né? Da questão da Maria Madalena, né? Que há essa contradição, ela era prostituta mesmo, não é verdade? Então há esta contradição. Agora, tem uma outra situação aqui que acabou, Pedro Sérgio já fez uma mistura danada aqui. Não, a questão da entrega, né, desta obra. Maria Madalena vai ser apresentada para o mundo no dia 19 de julho deste ano, no primeiro dia das festividades, promovida pela Basílica em honra a Santa Maria Madalena, não é verdade? Assim como ocorreu
com Santo Antônio, a face será revelada em um evento oficial promovido pela Igreja Católica. É isso, Cícero? Exatamente isso. E nós ficamos até surpresos pela possibilidade de a gente falar sobre esse projeto. Nós esperávamos que eles permitissem a gente falar daqui a alguns meses, e deixaram agora, e a gente está aproveitando para principalmente prestigiar as pessoas que participaram desse projeto. O que está acontecendo hoje? Quem iniciou esse projeto foi o Dr. José Lira. Ele é especialista em agiologia lá do Ceará. Ele teimou, a gente brinca que ele teimou bastante para efetivar essa reconstrução. Conseguimos, felizmente. Temos também um aporte científico do Dr. Paulo Miyamoto, lá de Santos. Ele é doutor em odontologia legal. E a minha parte é mais a reconstrução digitalizada, né, desse crânio, para efetivar, juntar todas essas áreas. Como eu disse, nós não somos religiosos, eu tenho muito pouco conhecimento, talvez eu me equivoquei em alguma coisinha que eu falei aqui. Quem entende mais essa área é o Dr. José Lira, inclusive ele é ex-seminarista, quase se tornou padre. Mas é uma história muito fascinante, é uma história que deixa muitas perguntas no ar. Antropologicamente falando, é muito interessante. Tem aqui um dos trechos da reportagem do Gemerson Milesi, com você no GC Notícias, do Grupo Capital, a confusão com as Madalenas, né? Iniciou lá em 591. Né? Como que é essa história, a confusão entre as Marias Madalenas, entre as Madalenas? Me parece que um Papa, ele unificou essas Marias. Mas o que acontece? A Bíblia em si, ela não tem uma história muito sequencial. Alguns livros contam a mesma história de pontos de vista diferentes. E parece que o Papa ele foi fazer um sermão e unificou as Marias, né? A Maria, irmã de Marta, a Maria prostituta, a outra Maria que foi expulso os demônios. Mas enfim, a parte interessante desse processo é que a gente começa a buscar não apenas o ponto de vista das Sagradas Escrituras que foram unificadas e que são as tradicionais. A gente também começa a entrar em contato com outros livros, que são chamados os Evangelhos Apócrifos. Inclusive tem um evangelho chamado Evangelho de Maria, né? E a gente começa a se perguntar, começa a ler sobre isso. Enfim, é um projeto que, para as pessoas que têm fé, ele é interessante para mostrar uma mensagem de esperança. Para as pessoas que elas gostam de literatura, tem um poder muito grande da palavra, da história, né, da transmutação de personalidade. E para as pessoas que são mais do lado científico, as pessoas que têm uma observação mais prática das coisas, também é interessante. Interessante porque nós temos um crânio antiquíssimo, um crânio que é mantido numa relíquia, que tem toda uma estrutura sacerdotal que mantém esse espólio, e que ao reconstruir esse crânio, inicialmente, quando eu vi esse crânio, eu não sabia, eu não esperava uma face de uma mulher com uma beleza bastante evidente. Mas ao reconstruir, né, nós tivemos uma surpresa, e ela realmente tem um aspecto que a gente chama de belo, ela tem uma face bela. Mas em breve, até o Grupo Capital ele vai estar veiculando aí online, no GC Notícias, uma matéria sobre isso. O próprio Gemerson Milesi já está preparando ela para a gente, e logo a gente vai ter também em primeira mão novas informações sobre isso. Verdade. Olha, eu agradeço demais a sua presença. Você vê que 20 minutos passaram rapidinho. Se a gente fosse ficar uma hora, 2 horas para falar dessas histórias bíblicas, iríamos programas e mais programas. O Cícero vai voltar aqui comigo em outro programa, pode ter certeza. Obrigado, viu, Cícero? Caractere subindo. Parabéns, viu? Obrigadão pela oportunidade, viu? Cícero Moraes, Design 3D. Obrigado pela presença. Tchau, gente. Tchau.